nossa sugestão de hoje é um salgadinho feito no forno, muito gostoso, bem explicado, fácil de fazer. Então a nossa receita é esfirras. Você pode fazer também na airfryer se quiser. Nós vamos fazer no forno, atendendo às solicitações. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são 300 gramas de farinha de trigo sem fermento, 100 ml de água, nós vamos aquecê-la, 5 gramas de fermento seco instantâneo, fermento biológico para pão. O envelope geralmente vem 10 gramas, então nós vamos usar a metade do envelope, 5 gramas que nós vamos precisar. 1 colher de sopa de açúcar, meia colher de sopa de sal, 50 ml de óleo e gema para pincelar. Para o recheio nós vamos usar 2 colheres de sopa de cebola picada, 2 colheres de sopa de tomate picado, meio quilo de carne moída, 1 pitada de orégano, 1 pitada de sal e 1 pitada de pimenta do reino em pó. Caldo de meio limão. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Em uma tigela nós vamos colocar a água morna, o açúcar e o sal, 50 ml de óleo, o fermento biológico instantâneo seco. Não pode ser água fria, tá, gente? Tem que ser água morna. E não pode ser água fervendo também não, porque ela mata o fermento. Tem que ser água morna. Nessa receita nós não usamos leite nem ovo nesta massa aqui. Aos poucos vamos colocando a farinha de trigo. Agora, com a ajuda das mãos, nós vamos ficar misturando aqui até ficar uma massa homogênea e soltar das mãos. A gente está soltando das mãos. Olha que massa fina, olha. E nem precisou de sovar, só misturamos os ingredientes. Muito macia mesmo. Se por acaso a farinha de trigo que você for usar, ela absorver muito líquido, a massa não ficar nessa consistência, você coloca somente 1 colher de água morna. 1 colher faz muita diferença numa massa, gente. Em uma superfície higienizada, nós vamos enrolar a massa assim. Nós vamos fazer as bolinhas. Se você for fazer para vender, tem que pesar. Cada uma tem que ser do mesmo tamanho. Mas se for para casa, você pode fazer do tamanho que você quiser, tamanhos variados. Nós abrimos assim para facilitar, cortar os tamanhos que nós vamos fazer as bolinhas. Nós cortamos no meio. Essa aqui é uma sugestão de tamanho. Se vocês quiserem, pode fazer menor ou maior. Nós enrolamos na mão assim para fazermos as bolinhas. E colocamos em uma forma assim. Agora vamos fazer assim com toda a massa. Não colocamos uma perto da outra não, que ela vai crescer só um pouco. Aí, gente, essa receita dá para fazer 8 bolinhas. Se você quiser, pode fazer maior ou menor. Pode dobrar a quantidade também dos ingredientes. Agora nós vamos deixar 20 minutos descansando. Cobrimos com pano de prato. Enquanto isso, nós vamos fazer o recheio. Em uma tigela nós colocamos a carne moída, a cebola, o tomate e misturamos bem. Nós gostamos de fazer com a carne a 100, que ela é mais gordurosa, então o recheio não fica ressecado. Você pode fazer com patinho, colchão mole, com a carne de sua preferência. Se você quiser também, você pode levar esse recheio ao fogo. Colocamos o sal, pimenta do reino em pó e o orégano. Colocamos o caldo de meio limão. Agora vamos misturar bem para o tempero entrar bem na carne. Ela fica assim úmida, cremosa e não atrapalha a consistência da massa. Já se passaram 20 minutos que a nossa massa estava descansando. Ela cresceu só um pouco, tá? Não cresce muito não. Essa quantidade de carne moída dá para rechear essas 8 esfirras que nós cortamos. Mas nós vamos usar só um pouco,
E o restante das esfirras, nós usaremos esse recheio de frango, para variar o recheio, tá, gente? Nós já temos postado a receita desse recheio de frango. Colocaremos o link logo abaixo do vídeo. Nós vamos fazer primeiro a esfirra aberta. Eu vou mostrar para vocês uma dica para poder fazer a esfirra sem ter o trabalho de ficar moldando ela com as mãos. Nós pegamos um pouco de qualquer recheio que nós formos fazer, olha, colocamos em cima assim, e com as mãos nós afundamos o recheio, olha. O próprio recheio vai fazer as bordas da esfirra, olha. Fazemos pressão assim. Agora vamos afastando o recheio. Aí vocês fazem o tamanho que quiser. Se quiser uma borda mais grossa, você coloca menos recheio. Agora nós colocamos a quantidade de recheio que nós quisermos. Viu como é fácil, gente? Olha. Ficou com as bordas bem arredondadas, não deu trabalho nenhum. Só colocar o recheio e fazer pressão assim. Muito fácil essa dica, né? Agora colocamos em uma forma untada e polvilhada. Agora vamos fazer a esfirra fechada. Com essa parte aqui da mão, nós apertamos assim, ó. Sempre forçando para fora, para ficar no formato redondo. Agora nós colocamos o recheio. Coloca a quantidade de recheio que dá para fechar. Nós dobramos assim, como se fosse um pastel, ó. Apertamos metade assim da massa. Apertamos bem para não abrir. Com essa outra parte aqui, olha, você vem assim, ó. Tá vendo, gente? Faz um triângulo. Apertamos bem para não abrir, tá? É muito importante isso. Você pode deixar ela assim. Ou então você pode apertar assim, ó, fechando ela. Aí nós colocamos para assar com essa parte aqui para baixo. Agora nós pincelamos com a gema de ovo. Nós pincelamos somente a esfirra fechada. É opcional, mas dá uma cor muito bonita no salgado. Vamos levar ao forno pré-aquecido, temperatura média, 180 graus, por 30 minutos. No meu forno, estou acostumada a fazer, leva 30 minutos. Mas dependendo da chama do seu forno, pode levar até 20 minutos. Então você fica olhando, assim que dourar, você pode retirar. Já se passaram 30 minutos que a nossa receita está no forno. Cheirinho bom, gente? Agora nós vamos decorar o nosso prato. Olha que bonito que ficou a nossa receita, gente. Cheirinho bom. Nós aproveitamos a gravação dessa receita e fizemos 20 esfirras sabor frango, 20 sabor carne e 10 sabor calabresa para levar para as crianças. Olha aqui, gente, como que fica. Isso aqui é de frango, a massa muito macia, olha. E olha de carne moída, gente. A carne ficou bem cozida. Essa de frango, gente, olha. Todas são muito saborosas. Esta receita que nós fizemos é uma adaptação para o paladar brasileiro. Porque a receita de esfirra tradicional mesmo, ela leva muito mais ingredientes. Você pode fazer para vender, para consumo próprio. Pode fazer para o lanche,